as fantasias que você construiu sobre você, as narrativas que você inventou sobre você, elas lhe acompanham onde você estiver. Não tem como retroceder tecnologia. O fato de eu achar bonito Maria Fumaça, um trem a vapor, só tem futuro para o trem bala. Ninguém vai querer fazer uma viagem de 16 horas que pode ser feita em 50 minutos, porque o tempo é um grande fator. Mas no turismo ele pode ser utilizado. E tem um espaço de reação, que é o espaço do artesanato, da slow food, uma comida preparada lentamente, de coisas feitas à mão, blusas de tricô e de crochê, de costura, de bordado que volta, que é uma reação, inclusive experiências de desintoxicação tecnológica. Então, pessoas que vão para uma fazenda, acho que devem formar um ciclo, vão dizer, oi, eu estou aqui há 2 dias sem oscilar, todo mundo, oi, Leandro. Como se fossem addicted, assim, que você vai ter que transformar. Tudo isso é uma transformação. Não tem como voltar, mas tem como dirigir. Tá. E o que faz o Papa na encíclica sobre a IA é dizer, é uma tecnologia feita por seres humanos. Ela tem defeitos como não está nas mãos de um Estado coletivo, está nas mãos de empresas privadas. Ela está aumentando a concentração. E tem a voz discordante. Nicoleles, neurocientista dos mais famosos, diz que é uma bolha completa. Ele acha IA a bolha mais enganosa que já houve, que vai explodir mais que a Nasdaq um dia explodiu. Essa bolha vai explodir. Ele é o mais pessimista sobre isso. Bom, do ponto, me parece mesmo, ele tem vários argumentos bem convincentes, né, sobre esse ponto daí. Eu acho que ele me faz, sobre IA, a análise que ele faz é a que me deixa mais tranquilo sobre a possibilidade de um apocalipse, porque ele desacredita completamente nessa possibilidade. No livro Seremos Dados, do Marcos Bruso, ele cita um autor que estima que é de 20 a 30% de chance de ser a extinção da espécie humana. Bom, 20 a 30... A gente já teve pior. Já teve pior. Mas, professor, você fez muito bem a transição, vou chamar, para o ambiente digital, né? Tu é um professor renomadíssimo. A gente estava conversando antes aqui sobre como você ajudou novelas da TV, né? Com que você conhece, mas a tua transição para o mundo digital, ela também é muito bem sucedida. Haja vista que, as pessoas, você é reconhecido na internet como um dos maiores pensadores do Brasil e por aí vai. Isso não quer dizer que não existam outros pensadores, mas com certeza quer dizer que tu fez uma transição para a internet bastante bem feita, né? Então hoje tu tem um podcast, hoje tu tem um Clube do Livro, junto com a Gabriela Prioni, né? Você tá na internet fazendo as coisas aí. Isso te facilita, de certa forma, a entender sei lá, pegar, usar, enxergar na inteligência artificial um troço menos para baixo, menos, não sei, um troço mais pessimista. Tu consegue ter uma visão mais por conta da tua habilidade com a internet? Igor, eu sou uma pessoa cronicamente esperançosa. Escrevi um livro chamado A Coragem da Esperança. Eu, talvez por ter lidado com jovens, eu chego a dizer que eu, mais velho, tenho direito a ser pessimista. Mas eu não posso fazer que alguém que não viveu ainda seja pessimista. Então eu tenho direito a esse lado, Cioran, que é o filósofo que sofria um romeno, que sofria de insônia crônica e escreveu os textos mais infelizes do século XX. Ou no século XIX, Schopenhauer, que também era de uma dor profunda, né? A vida dividida entre a ânsia de ter e o tédio por possuir. Tanto Schopenhauer como Cioran são pessoas muito pessimistas e grandes pensadores. Eu sou cronicamente otimista. Eu acho que nós vivemos um mundo desafiador. Eu acho extraordinária a chance que a tecnologia confere. Eu posso escutar músicas do mundo inteiro. Eu posso
colocar de fundo 3 versões, por exemplo, a minha sonata preferida para piano de Beethoven, que é a 32, como eu fiz hoje de manhã. 3 versões da mesma sonata por 3 pianistas. E isto, para eu ter antes, eu precisaria de comprar esses discos, tê-los, armazená-los, ter espaço. Eu acho isso fascinante. Eu acho muito bom. Quando estreia a Traviata, que eu acho que a Traviata estreou no La Fenice, em Veneza, no teatro. Tenho quase certeza, não tenho absoluto. Só conheceu a música belíssima da Valsa do Brinde quem estava lá aquela noite. Ninguém mais no planeta Terra. Só quem estava lá. Avançando 100 anos, em 1953, 57, vai conhecer aquela música quem tiver discos, que já é bastante. Avançando mais 80 anos, vai conhecer aquela música quem tiver acesso à internet, inclusive as partituras e todas as críticas de todas as montagens, podendo comparar a Valsa do Brinde com antes. Agora, isso melhorou, nós temos mais gente compondo ópera ou melhores ouvintes de ópera? Não. Mas eu particularmente sou otimista. Eu acho muito bom isso. Eu acho absolutamente muito bom. Uma pesquisa que eu possa fazer, uma dúvida que eu tenha, eu tinha dicionários em casa, na biblioteca do meu pai, então eu não achava num dicionário, eu ia a outro. Eu sempre acabava parando no Caldas Aulete, que eram vários volumes, e era um dicionário português grande, era o maior, acho que ainda é o maior. Então, que maravilha que eu possa fazer isto. Hoje eu posso fazer uma pesquisa em arquivo só na internet, porque está tudo digitalizado. Isso é muito bom, isso é muito bom. Agora, tudo tem o seu contrário. Tudo contém o seu contrário. Tudo tem seu risco. Tudo vem acompanhado dessa contradição. E, de fato, surgem pessoas mais superficiais, surge autoridade do nada, aquilo que Humberto Eco reclamou muito, né? Então, eu trabalho há décadas com história, lancei livros de história, e uma pessoa chega, não, isso é a sua opinião. Opinião, meus ovos, como se diria no Rio Grande do Sul. Aqui tem uma bibliografia, uma experiência. É claro que eu erro e erro muito, mas a chance de eu estar errado é menor do que a de alguém de 17 anos. Perfeito. Estou errado e erro muito, mas é preciso muito tempo para ganhar essa sedimentação de conhecimento, né? E às vezes esse conhecimento ele é interessante. Ontem, domingo, pareceu que estava entupida minha pia do banheiro. Eu fui até a despensa, onde havia um produto desentupidor que leva o nome de um demônio palmeirense, acho que não vou dizer marca, botei na pia, botei água quente, esperei, botei mais água quente e desentupiu. Vitor me perguntou, como é que você sabe essas coisas? Talvez ele botasse no Google ou na inteligência artificial, como eu devo desentupir a pia do banheiro? E também funcionaria, né? Também funciona. A minha secretária não guarda manuais porque estão na internet. E se eu digo assim, Fabi, compra aspirina, eu moro a 15 metros de uma farmácia. Ela jamais desce para ir à farmácia. Ela acessa e manda entregar. Eu vou à farmácia porque eu acho mais rápido descer e comprar aspirina. Não é um remédio para rejeição de órgãos, é aspirina. Então compre. É um outro comportamento. Às vezes no detalhe, eu digito com o indicador. Os jovens digitam com os polegares. Então, é isso. E eu vi isso acontecer. Eu vi meu sobrinho, que eu já citei, eu dizer algo que ele não gostava, eu dizia assim, Davi, não pode fazer isso, e ele fazia assim com a mão para passar a tela. Porque aquela tela estava dando desprazer para ele, lá por 2015, 2016, estava dando desprazer para ele. Ele estava querendo me passar, porque isso fazia acessar a próxima tela. Então eu vi isso. Eu não sou nem um saudosista, eu acho que o passado não era melhor, as pessoas não eram mais honestas. Alguém diz, mas tinha menos violência. Então retroceda, vá ao século XVI, não há assalto a bancos no século XVI. Não há assaltos indígenas à mão armada. Não há assaltos indígenas à mão armada. Então, retroceda, não acho que nós temos outras formas de violência, nós temos outra maneira de conceber o conhecimento. Mas, claro, acho que algumas coisas podem ser recuperadas. Você acompanhar uma novela pela rádio, sem nenhuma imagem,
Significa que você está exercitando a capacidade imaginativa. Você ler um livro por bastante tempo significa que você tem capacidade de projeção na personagem. Isso lhe dá sensibilidade psíquica. Caligares, no seu livro mais recente, coletando crônicas dele, diz: se eu entrevistasse um candidato à presidência, eu não perguntaria o que ele pensa de esgoto e escola, porque ele me responderia o que a equipe dele fez de media training para ele. Perguntaria: que livro você está lendo? E se ele conhecesse o livro, ele indagaria para saber se também não é media training. Porque se eu sou capaz de ler Quarto de Despejo, um romance seminal para entender a pobreza em São Paulo, da Carolina, de Jesus, eu vou sentir uma sensibilidade com a fome, que é descrita no livro, que talvez eu nunca tenha passado. Evidentemente, pelo meu corpo, eu não passo fome, pelo contrário, deveria até passar um pouquinho. Então, para eu ter essa sensibilidade, eu tenho que ter uma capacidade de empatia que pode derivar de um bom filme, de um documentário ou de um livro. Então, a boa pergunta a fazer a um candidato é: que livro você está lendo? Eu sempre penso nisso, sabe? Uma vez, quando o Lula veio aqui, que foi em 2022, eu disse para ele que eu queria um dia conversar com ele sem que ele fosse... quando ele se aposentasse. Não porque o Lula é uma das figuras mais interessantes do Brasil. Você pode não gostar dele. Sim, você pode odiar o Lula. É carismático. O que aconteceu na vida dele o torna um personagem, um brasileiro vivo, interessantíssimo. Sim. É um personagem. Independente de ser de esquerda ou de direita, eu concordo com você. Independente de você gostar ou não. Só que quando ele senta para trocar uma ideia comigo como candidato à presidência da República, eu não consigo conversar com o ser humano. Eu só consigo conversar com o candidato. Verdade. Você conversa com a pessoa jurídica, é chato, porque a conversa que eu chamo, quando vão me filmar, um grande exemplo de mudança que eu vivi com a internet. Há 20 anos, ao dar uma aula pública, por exemplo, há 22 anos, na Casa do Saber, que dava aulas aqui, eu não era gravado. E eu podia dizer brincadeiras que eu não posso mais. Então eu tinha acabado de voltar do Egito, estava dando uma aula sobre algumas maravilhas do mundo antigo, e mostrei umas fotos minhas em Alexandria, e alguém me perguntou: Alexandria é bonita? Eu disse: olha, de longe é, de perto é parecida, e citei uma cidade da Grande São Paulo, que eu acho particularmente horrorosa. Tá bom. Eu não posso mais dizer isso. Não. Se eu disser que é parecida, vamos pegar uma cidade que é tão feia quanto Florença, pronto, uma cidade fora de São Paulo, a Câmara de Vereadores vai fazer uma moção contra mim. A Associação Comercial, que já me contratou para palestras, vai barrar essa contratação. E eu vou receber cartas no jornal de que eu tenho preconceito contra a casa. Todo ser humano que está em São Paulo sabe que há algumas cidades da Grande São Paulo e a própria São Paulo que são horrorosas. São Paulo tem lugares horrorosos. Até lugares que não são horrorosos pela pobreza, são horrorosos mesmo, de berço. São porque e tem são. cidades da Grande São Paulo que parece uma mistura de Ensaio sobre a Cegueira do Saramago filmada com um pós-apocalipse Blade Runner misturado com Mad Max. Assim, é um horror. Hardcore. É um horror. Prédio feio, gente feia, andando por ruas feias, sem arborização. Hoje eu tenho que amar todas. Eu tenho que amar todas. Porque é agressivo ouvir de uma pessoa midiática que aquele lugar é horroroso. Eu tenho que amar todas as cidades que eu visito. A primeira coisa que me faz é visitar uma cidade, às vezes de 30 mil habitantes, às vezes interessante, às vezes muito bonita, às vezes não. E perguntar: você está gostando da nossa cidade? Eu estou respondendo ao único jornal da cidade, numa palestra que está com toda a cidade na plateia. Eu disse: não, achei um horror. Eu acho agressivo isto. Eu não tenho direito a dizer isto. Mas mesmo que eu achasse, eu não posso. A não ser, quer dizer, que eu quisesse queimar. Então eu tenho que gostar de todo mundo. Aprendi muito cedo, com um professor da USP, inclusive, a torcer por times que não incomodam pessoas. Então, eu torço pelo time da minha cidade, o Aimoré de São Leopoldo. Nunca você encontrou... Ai, eu detesto o pessoal do Aimoré. Perfeito. Porque o Aimoré não causa essa parte. Podia torcer pelo Ibis. O Ibis também é uma boa... todo mundo gosta do Ibis. Todo mundo gosta do Ibis. Porque é muito bom isso, né? Quando eu digo uma coisa, quando me tornei famoso, que eu não gosto de coentro, as pessoas começam a reclamar.
Por outro lado, quando tu disse aqui que gostava de farofa, tem muita Adoro. gente te apoiando. Eu fiz um artigo no Estadão sobre farofa e recebi de uma empresa produtora de farofa uma caixa, um jabá assim, e farofas muito interessantes, eu gosto muito de farofa, e eu recebi uma caixa maravilhosa disso. Agora, o que nós fizemos com a internet ao dar publicidade às pessoas é que todos são obrigados a ter uma fala editada. Não. Então você falou do Lula. Eu um dia recebi na minha casa, e não vou dizer o nome, uma pessoa de esquerda, bastante, inclusive bem mais à esquerda do que o Lula. Se é que o Lula é de esquerda, mas era bem mais que o Lula. E eu perguntei a essa pessoa, que tinha defendido publicamente a Venezuela, eu perguntei o peso do venezuelano está caindo. O sarampo que tinha desaparecido por falta de vacina na Venezuela disparou. Existe desnutrição. Tem apagões em Caracas, que é uma das cidades mais bonitas da América que eu já conheci. Como é que você vai defender isso? Como é que você vai defender uma coisa dessa? O país está em colapso. Aí ele foi me explicar o que ele de fato pensava da Venezuela. E foi muito interessante. Só ele diz, mas eu represento tal partido, e eu não posso falar isso em público, isso é dar munição para o inimigo. Se eu disser isto, vão dizer, viu, até o radical de esquerda acha difícil a Venezuela. Então, é bom você poder falar com pessoas offline, off record. E o que você acha? Professor, eu estava outro dia pensando nisso também, cara, que existem... Teve uma vez, cara, que o Pondé me chamou para participar de um programa dele, da TV, não sei o quê, e fez umas perguntas sobre... máscaras que a gente usa socialmente, não sei o quê, e eu lembro que eu respondi uma parada que depois, refletindo melhor, eu já não sei se eu concordo comigo mesmo. Mas enfim, o ponto é o seguinte, outro dia eu estava pensando que as máscaras sociais, elas são importantes, e elas são, no meu caso, por exemplo, eu tento estar aqui no Flow o mais próximo possível que eu estaria com os meus amigos. Mas isso não quer dizer que quando eu tô com os meus amigos é igual a quando eu tô quietinho no meu canto, lá no meu escritório, no meu joguinho, não sei o que já tá todo mundo dormindo e tudo mais. O ponto aqui que eu queria levantar são essas máscaras sociais que a gente escolhe usar. Em que medida, será que é justo talvez seja forte, mas será que é apropriado a gente atribuir a essas máscaras alguma ideia de... Como é que eu vou dizer isso? Porque, com a minha esposa, Cuidado com o que vem agora. Perfeito. Com a minha esposa, passo a passo. Eu tomo todo esse cuidado, entendeu? Quando eu sinto... A intimidade é um problema que me dá a liberdade de ser um pouco mais como eu realmente penso e sinto, porém, às vezes, o jeito que isso vem precisa de algum tipo de maquiagem, sabe? Então, assim, tô falando o que eu penso, mas de um jeito até um pouco mais controlado, comedido. Isso com a pessoa que eu mais tenho intimidade na minha vida inteira, que é minha esposa, né? Se fosse eu sozinho no banho, trocando ideia comigo mesmo, eu tava esbravejando, puto, não sei o quê, né? Da mesma forma, assim, na verdade, numa escala acima, quando eu tô com os meus amigos aqui, não é que eu tô sendo falso, eu tô modulando o que eu penso para um nível aceitável de conversa e de convívio, né? Que eu gosto de acreditar que é parecido com a máscara, entre aspas, que eu uso quando eu tô aqui no programa, né? Imaginar que a gente é como é e pensar e dizer as coisas como vem à cabeça não é um tipo não é uma desvantagem competitiva também? O que você pensa do uso habilidoso dessas máscaras sociais no dia a dia, até dentro de casa? O lema de Descartes é: eu ando no mundo mascarado, eu avanço no mundo mascarado. Talvez seja porque ele era militar nessa época, talvez seja porque ele pensava autonomamente num mundo que tinha censura e repressão ao pensamento, mas existe muita reflexão sobre essas máscaras. Primeira fantasia que a sua proposta longa parece incorporar
é que você é você quando você está sozinho. Isso é uma fantasia. As suas máscaras também são solitárias. As fantasias que você construiu sobre você, as narrativas que você inventou sobre você, elas lhe acompanham onde você estiver. Então, talvez sejam as mais sofisticadas. Porque é óbvio que eu não vou dizer tudo o que eu penso para alguém que tem poder sobre meu CPF. Eu já tive patrão. É óbvio que eu não vou dizer tudo o que eu penso. A primeira questão da sinceridade tem a ver com a isonomia, tem a ver com a igualdade. Não tem isonomia o nome. Não há análise crítica no churrasco da firma do fim do ano, quando o dono da empresa pergunta: o que vocês estão achando de trabalhar aqui? Ele só está carente e quer ouvir elogios. Não há sinceridade no campo de concentração quando o nazista pede avaliação da comida. Essa comida que nós estamos servindo, vocês acham que nutre-as? Ninguém é louco de dizer a verdade para um autoritário assassino, inclusive. O que significa isto? Havendo poder, a verdade tende a morrer. E havendo máscaras, é onde há seres humanos, porque não sabemos tudo sobre nós, somos contraditórios. Você tem máscaras que estarão com você no banho, estarão com você sozinho numa rede, sem ninguém olhando. Geralmente são as nossas máscaras positivas. Você se considerar talvez um bom pai, isso vai lhe acompanhar sempre, porque retirar essa dá uma angústia tão grande. É verdade. Que é melhor deixar. É melhor deixar. Não quero levantar essa pedra, porque pode ter bicho embaixo. Não, mas eu já fiz isso de errado. Mas comparado com meu irmão, nossa, eu tenho um tio que é super violento com as crianças. Você vai estabelecendo opioides para isso. Numa relação... Isso é honesto consigo mesmo, professor? Algumas vezes sim, outras não. Tá. Eu gosto, por fazer terapia há muitos anos, eu gosto de pensar as coisas, inclusive as duras. Mas não tem... o retrato de Dorian Gray, pegando a obra do Wilde, tem que estar no sótão fechado. Eu não posso visitá-lo sempre. Olhar para a Medusa, olhar para o monstro, petrifica. Então eu vou criar narrativas. Essas narrativas sempre me favorecem. Quando eu encontro uma pessoa que não tem poder e tem igualdade, isonomia, como você citou, seus amigos, você acha que dali não vem risco, porque a política de bando é que os iguais não se machucam. Então, seu amigo, se for parecido com você não precisa mentir. Então você vai estar mais à vontade. Agora, com a sua esposa, a intimidade é física, mas a confiança talvez sempre seja no casamento a mais problemática. A intimidade é física, você anda pelado, você não tem mais vergonha. O casamento já fez cair os pudores, mas ao mesmo tempo é uma relação que não tem garantia de ser eterna, é uma relação que em acabando pode prejudicar sua renda e seu patrimônio, é uma relação que, sendo de atrito, ela pode significar envenenamento da relação com as suas filhas. Logo, você nunca estará inteiramente à vontade, exatamente porque você ama. E o amor vai lhe tornar frágil, o amor vai lhe tornar sensível. Muito obrigado por estar aqui conosco. Sua participação é essencial para a gente. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo encontro!